Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui o Real dessa semana é justamente sobre a farsa das urnas. Novamente, essa semana eu ia falar um pouco sobre a dívida pública. Eu tenho estudado a dívida pública, justamente a ilusão da dívida pública, e pretendo fazer o próximo Real ou Emanando de domingo sobre a dívida e a auditoria da dívida pública. Mas essa semana Bolsonaro jogou a merda no ventilador totalmente, né? E aí meio que me obrigou a ler o inquérito da Polícia Federal sobre a invasão ao servidor central do TSE junto ao próprio código-fonte da urna eletrônica, que também foi invadido por esse invasor, né? Mas o que é o principal, assim, de frisar? Esse invasor, ele passou 7 meses dentro do site do próprio TSE, mexendo e conhecendo a rede do TSE. Ele conseguiu entrar através de um computador, de uma terceirizada, de uma senha de uma terceirizada, no computador do TSE de Pernambuco. Daí, ele começou a entrar em vários TSEs do Nordeste e também o de São Paulo, e chegou ao server principal do TSE de Brasília, do tribunal mesmo, e teve acesso a tudo da rede do TSE. Tanto até as senhas de ex-ministros do Tribunal Superior Eleitoral, quanto ao próprio código-fonte da urna. Antes da lacração, da cerimônia de lacração das urnas, onde as urnas são configuradas para a votação, e, consequentemente, também depois do envio dessas informações ao supercomputador, ao PC, que processa todas as informações das urnas, que é recebida de todas as urnas, que também é alugado por empresas do imperialismo, empresas americanas, o que exacerba também justamente a fragilidade de como é fácil, sabe? Justamente fraudar a própria eleição brasileira, a eleição da antidemocracia representativa. Nessa compreensão, eu gostaria de frisar justamente nisso. A gente vai ler aqui, eu vou passar para vocês as informações sobre o processo em si, mas pouco importa, irmão, sabe? Pela fragilidade que eu vi que tem o processo e de como é fácil justamente burlar as urnas eletrônicas e o próprio sistema central do TSE, qualquer um pode fazer isso, entende? Eu já falei aqui um pouco sobre o Pegasus, que é um malware que consegue adentrar qualquer tipo de sistema ou dispositivo eletrônico e de lá retirar todos os seus dados. A mesma coisa pode acontecer com o TSE, pode acontecer e com certeza, velho, acontece, sabe? O Deep State americano tem raízes profundas, assim, em todos os sistemas, e pelo que eu vi, a própria TSE usa como sistema operacional o Windows, velho. Entende? A alta cúpula do TI do TSE funciona com Windows, entende? Ou seja, já é aberto para o próprio imperialismo americano para se fazer o que quiser com as urnas e com o sistema antidemocrático representativo brasileiro. Já é escancarado, velho, sabe? É por isso que a primeira coisa que eles tentam fazer é pedir a bênção. Primeiro, através da burguesia colonial, os banqueiros brasileiros, enfim, a cúpula maior da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a própria burguesia, os sacerdotes de Mamon, que é o capital, que é formado justamente pelos esquizorrentistas, pelos banqueiros, pelos desgovernantes, pelos latifundiários, enfim. Todos esses são o primeiro passo para que um desgovernante consiga ser um desgovernante. Baixar a cabeça para a quadrilha ímpia de vândalos genocidas. Seguindo disso, a gente chega ao próprio imperialismo americano, ao Deep State americano, que tem suas raízes em toda a estrutura do sistema ímpio brasileiro, como o Exército, velho. Todos os grandes generais já tomaram um curso na própria CIA, entende?
são patrocinados e ganham em dólar, exatamente como o ex-ministro da Casa Civil falou, sabe? Nessa compreensão, e como é frágil o próprio sistema, qualquer um desses pode dar acesso a apenas um invasor. Chamo de invasor, não de hacker, porque hacker realmente o sistema não conhece, entende? Qualquer um desses que conheça um cérebro que tenha um pingo de noção de programação, de rede, tá? De compreensão de funcionamento de rede, pode adentrar o sistema do TSE e fraudar tanto a urna quanto a eleição da maneira como quiser, entende? E o voto expresso, ou o voto impresso, meio que exacerbou o diálogo entre os pelegos que defendem a própria antidemocracia representativa, tanto de esquerda quanto de direita, entende? Tanto os bolsonaristas quanto os esquerdistas, entende? Todos esses, ao aceitarem o sistema, são parte do sistema e vivem a queda junto ao próprio sistema. Mas nessa compreensão, te mostro, é muito frágil. O próprio invasor demorou 7 meses para descobrir e justamente só foi descoberto porque ele mesmo se entregou, entende? Ele com todo o acesso que teve, pode ter fraudado a própria código-fonte da urna, antes mesmo da lacração das urnas, ou seja, fraudar a própria eleição como um todo, e se não fez isso antes da lacração, poderia ter feito isso ao envio dessas informações para o processamento, entende? Então, todo o processo é corrupto, entende? É muito fácil de se corromper também, é muito fácil de fraudar. Então, pode ter certeza que já houve fraude, e essa fraude se mantém através do próprio sistema, pois o sistema ímpio capitalista, a própria antidemocracia representativa, é corrompida em si desde o primeiro do artigo 1 da própria falácia constitucional, pois ninguém pode ter dois senhores. Logo, o artigo 1 da própria Constituição brasileira, da falácia constitucional brasileira, nega a palavra do próprio Cristo, entende? Logo, é corrompido desde o seu primeiro passo, sabe? Mas vamos falar um pouco sobre a invasão do próprio sistema do TSE. O que mantém a estrutura da queda e o roubo e o genocídio gerado justamente pelo sistema ímpio é justamente a falácia constitucional através da antidemocracia representativa. Como foi mostrado pelo próprio ex-presidente, que as urnas, através do código-fonte das mesmas, junto ao próprio servidor central do TSE, foi invadido e fraudado, e pior, apagado os rastros da fraude e invasão pelo próprio TSE, tudo virou bosta. 22 já não importa mais, muito menos o voto impresso. E é realmente, velho. Justamente a última pá de cal de toda essa fraude foi o próprio TSE apagar os rastros da própria invasão ao próprio TSE. Imagino, não com relação somente ao invasor, a esse invasor que é conhecido pelo próprio TSE, mas a outros aí, sabe? Que são muito fáceis pelo que foi mostrado, de fazer exatamente como o invasor que foi mostrado, que se abriu e que disse que invadiu, entende? Eles apagaram para justamente esconder uma série de fraudes. E isso nem eles podem demonstrar que não houve, pois eles mesmos apagaram os rastros, entende? Ou seja, fraudaram a si mesmos, entende? O TSE. Não tem como comprovar se houve ou não modificação do código-fonte, pois o registro do log, ou seja, do histórico do rastreio do invasor, foi apagado. Quanto à própria invasão, o TSE a comprovou e enviou carta do próprio invasor à APF,
O invasor envia uma carta e junto a provas de que invadiu ao sistema da urna e ao sistema do TSE, ao Tecmundo, se eu não me engano, que é um jornal, e esse jornal entra em contato com o TSE e mostra ao TSE uma carta desse invasor, ao qual o TSE manda para o PF, entende? E, consequentemente, prova que o invasor está certo com uma série de argumentos e documentos ao qual eu tenho acesso, ao qual o próprio desse presidente abriu esse processo, que é sigiloso desde 2018, entende? E após o TSE se negar a dar as informações e ter apagado o próprio rastro do que o invasor fez, o TSE ele praticamente enterrou essa investigação. O código-fonte é fechado, assim como todo o software da urna. Fechado realmente, que eu digo. Fechado, o código-fonte ele é mostrado à própria OAB ou a própria Polícia Federal, ou enfim, vários órgãos do próprio sistema ímpio capitalista, da própria falácia constitucional. Mas isso em si não torna esse código aberto, entende? Justamente antes da lacração das urnas, esse código sendo modificado não é o mesmo código que a PF tem, por exemplo. Entre a configuração inicial e lacração, ela pode ser mexida, lembrando que o invasor ficou 7 meses sem ser detectado e só foi pego porque se entregou. A urna offline, ou seja, a urna offline, ao resultado da eleição, a urna passa por terceirizadas que mexem nela online, ou seja, pouco importa a urna estar offline, pouco importa a urna não ter acesso nenhum à internet, pois o código-fonte dela anteriormente pode ter sido fraudado e quando há coleta das informações dessa urna offline e passa-se para o próprio servidor central do TSE, pode haver outra fraude, entende? A passagem de votos das urnas para o resultado no site do TSE online, o código-fonte da urna pode ser mexido, como eu disse, tanto antes da lacração quanto após a votação para o envio. Logo, pouco importa a votação ser offline. Nunca fomos, e é justamente isso, é crucial, assim. Foi um pensamento que me veio nessa compreensão, mas é justamente uma crítica que é necessário entender. Nunca fomos um país realmente, sabe? Apenas um projeto de colônia de acumulação primitiva, sabe? Desde o começo. Desde 1500, já estamos em paradigma de Pax Romana, sabe? Justamente, já vivemos em si em uma colônia de exploração, pensada para ser uma colônia de exploração. O Brasil não foi descoberto, o Brasil somente se abriu para ser justamente o que ele é, a própria colônia de exploração, entende? De acumulação primitiva das metrópoles, entende? Do imperialismo, seja ele qual for, desde o imperialismo inglês através do Rothschilds, ao qual nós fomos somente independentes como país, justamente porque nos comprometemos a pagar uma dívida de Portugal com os Rothschilds, os banqueiros ingleses, entende? Logo, nunca fomos um país, uma nação realmente. Para uma nação nascer, realmente o povo tem que merecer construir essa nação, entende? E para isso, em meio ao sistema ímpio capitalista, é necessário se destituir como capitalista, ou seja, nascer uma revolução real, entende? Implementar a socialização dos meios de produção, o fim do patronato, entende? O fim da exploração de todo trabalhador. Ou seja, o socialismo. É assim que se constitui uma nação, em meio a um sistema ímpio capitalista, entende? A ditadura de Mamon, o capital. Logo, somos um projeto de colônia, um projeto colônia de acumulação primitiva. Nunca houve nação brasileira. Cabe a nós lutarmos para construir uma nação realmente. E não faz isso através do reformismo, o capitalismo. Reformismo que eu disse que é votar na construção da antidemocracia representativa, participar
da falácia constitucional, entende? O PC usado no processo, e é justamente nessa compreensão é necessário entender a farsa e mostrar a farsa para as outras pessoas, que é as próprias eleições da antidemocracia representativa, que nega a própria palavra do Cristo, pois ninguém pode ter dois senhores. O PC usado para o processo todo da eleição é alugado pelo imperialismo, como eu dizia antes. O PC que processa as informações que são geradas pelas próprias urnas eletrônicas são do próprio imperialismo, são dos Estados Unidos. Imagine uma nação como os Estados Unidos interferir na eleição, para eles é muito fácil. Quem tem acesso a malwares melhores do que o próprio Pegasus, que não pode ser nem descoberto, você acha que não vai controlar as nações do seu próprio quintal, sabe? As eleições do seu próprio quintal, né? Que é assim que eles enxergam. Eles se intitulam Estados Unidos da América, como se a América só eles fossem, entende? O inquérito foi aberto, e é justamente para fazer uma linha, para entender como foi esse inquérito. O inquérito foi aberto por Rosa Weber em 6 de novembro de 2018 e recebido os pendrives e HDs junto com as comunicações entre o TI do próprio TSE e as outras secretarias que comprovam a invasão e a violação do código-fonte da urna. O próprio TSE comprova que houve a invasão e a violação do próprio código-fonte da urna. A PF, então, requisitou mais informações em abril de 19, ou seja, novembro de 18 até abril de 19, foi o tempo que a própria PF demorou para questionar o próprio TSE mais informações sobre o que estava acontecendo. Você entende a gravidade disso, velho? Enquanto isso, Bolsonaro tinha ganhado a eleição e estava lá, fazendo merda, entende? Eu não entendo como a galera reformista ainda defende algo assim, sabe? Sabendo que esse tipo de coisa acontece, velho. Sabe? Em abril de 19, depois do aperto do procurador, o procurador pede para que a PF adquira mais informações, sabe? Logo depois a investigação é boicotada e finalizada, literalmente, sabe? Justamente pela falta de informações do TSE em junho de 19. O TSE argumentou ter somente 2 meses de registro log do sistema do tribunal, registro do histórico do tribunal, ou seja, junho e março, abril, maio, junho, entende? Maio e junho. E que o servidor dos códigos fontes da urna não possuía um log habilitado, ou seja, o servidor dos códigos fontes da urna não tinham histórico habilitado. Imagine o absurdo disso, velho. Sabe? Ou seja, eles perderam todo o histórico do próprio código fonte da urna antes da eleição, durante a eleição e depois da eleição, até junho do ano em que o próprio Bolsonaro já era presidente, entende? Você entende o absurdo disso, velho? Sabe? É absurdo realmente, velho. E isso gera o genocídio do povo diário, velho. Sabe? Ao aceitar isso, ao aceitar essa fraude, sabe? A quantidade de mortos é a sua responsabilidade, velho. Ao aceitar isso e ainda ficar na punheta de 2022, você é mais responsável ainda, velho. Pois a cada momento em que morre pessoas e mortes geradas por esse próprio sistema, você é responsável. Porque você votou para participar, mesmo a votação tendo sido uma fraude, velho. Sabe? E que o servidor dos códigos-fontes da urna não possuíam log habilitado e que não poderiam dar mais informações à Polícia Federal, o próprio TSE. A eleição e a urna foi violada e eles apagaram as únicas provas que poderiam mostrar se foi ou não
violada. Se foi ou não fraudada. Entende? Ou o que foi corrompido do processo eleitoral. Todo o processo de 18 foi uma farsa. E é tudo flagrante. É tudo mostrado por esse processo e por esse inquérito ao qual estava em sigiloso, velho. E o próprio Bolsonaro mostrou isso, velho. Entende? E o esquerdismo é tão hipócrita que não usa isso contra o próprio Bolsonaro. E ainda, pelo contrário, escancara mais ao não aceitar o voto impresso, velho. A única maneira de conseguir auditar a própria urna eletrônica, que ainda está em sua primeira geração, por ser digital, entende? E apenas 3 países, se eu não me engano, Brasil, Butão e mais um, que eu não me lembro agora, não me recordo. Somente 3 países usam a urna digital até hoje. E o voto impresso é justamente a segunda geração da urna, que se negam a fazer. Por quê? Porque Bolsonaro, o melhor bode expiatório possível, defende isso. Ou seja, a operação deles foi completa. Você agora não está nem se questionando se a urna eletrônica funciona. Aliás, se você viu esse vídeo, acho difícil você não se questionar. Por hoje ficamos por aqui. Eu peço para que você se inscreva no canal. A gente tem um Pix logo aqui embaixo, caso vocês queiram ajudar. Tem as redes sociais do Movimento Urna logo aqui embaixo. E eu vou deixar também o link para baixar o próprio inquérito junto a outros documentos do inquérito que comprovam exatamente tudo que eu disse aqui, sabe? Então ficamos por aqui e até mais.